Bom dia, pessoal. Ficamos aí um bom tempo sem vídeos, né? Mas dessa vez eu consegui. Tava aprendendo a mexer em alguns recursos visuais aí. E vamos ver como vai ficar essa aula aqui agora, hein? Como o título do vídeo já diz, hoje é aula sobre fração. Bom, vamos fazer um apanhado bem introdutório, bem básico mesmo, sobre o que é fração, né? Eu acho que essa aula aqui vale para todo mundo, né? Pessoal do sexto, do sétimo, do oitavo e do nono. Mas, enfim, nunca é demais fazer uma revisão, né? Então vamos nessa. Bom, primeiro a gente vai ver o que é uma fração, né? Fração é um pedaço do todo, né? Esse todo, ele pode ser qualquer coisa. Uma barra de chocolate, uma pizza, um pão. Esse todo também pode ser uma quantidade, né? Dedos das mãos, lápis de cor, biscoito, figurinhas, bolas de gude, etc. E a gente representa a fração com um númerozinho, um tracinho separando e um número de baixo, ok? E esses números são muito importantes. O número de cima significa uma coisa, o número de baixo significa outra. O número de baixo é o denominador. O denominador é o que dá nome à fração, né? E o número de cima é o numerador. E para que servem esses números? Bom, o número de baixo é a quantidade de partes do todo. Ou seja, em quantas partes eu dividi determinado objeto, quantia de dinheiro, uma determinada quantidade de biscoitos, lápis de cor, figurinhas, etc. Agora, o número de cima, o numerador. Eles são as partes que eu peguei, entre aspas, né? Partes que eu peguei ou partes que eu tenho. Vamos ver isso acontecendo. Então vamos pegar como exemplo aqui as barras de chocolate. Bom, a gente tem agora uma barra de chocolate. E ela, bom, ela é uma parte. O todo é parte dele mesmo, né? Agora, eu poderia ter dividido essa barra de chocolate em dois pedaços. Lembrando aí que são pedaços de mesmo tamanho. Quando se fala em fração, são pedaços do mesmo tamanho, ok? Podia ter dividido em duas partes. Ou poderia ter pego o mesmo chocolate e dividido em 3 partes iguais. Poderia fazer esse processo fazendo lá 4 partes iguais, 5 partes iguais, 6 partes iguais e assim vai, ok? Agora eu vou pegar esse exemplo aqui, pegar esse aqui que foi dividido em 4 partes iguais, trazer ele para cá, ok? Esse daqui, se eu pegar somente um pedacinho dele, a gente chama isso aqui de 1/4. Significa que eu peguei o chocolate, dividi em 4 pedaços iguais, olha o número de baixo lá, tá vendo? E peguei somente um. Agora, eu poderia ter pego 2 pedacinhos desse. E aí seriam 2 em cima, 4 embaixo. Ou eu poderia ter pego 3 pedacinhos desse, 3 em cima, 4 embaixo. Ou eu poderia ter pego a barra inteira, então eu teria pego 4 de 4 partes, ok? Agora, a gente vai para o nome das frações. Bom, quando a gente tem a barra completa, né, a gente tem um inteiro, né? Não chega a ser uma fração. A gente vai ver mais pra frente que existe sim a fração do inteiro. Agora, eu poderia ter pego essa barra dividido em 2, mas pego só um pedacinho. Esse um pedacinho aqui, a gente chama de 1/2, né? Ó, o número de baixo lá significa que eu dividi em 2, mas eu só peguei uma. Certo? Poderia ter pego essa barra dividida em 3. Se eu tivesse pego só um pedacinho, esse aqui é 1/3. Ok? Finalmente aqui eu poderia ter dividido em 4 partes. 1/4. Poderia ter dividido em 5 partes, 6 partes, 7 partes, 20 partes, 1 milhão de partes. E aí, cada uma dessas tem um nome diferente, né? Quando eu divido em 5 é 1/5. Quando eu divido em 6, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10. Agora existem alguns nomes especiais, né? Quando eu divido em 100 partes e pego uma só, é 1/100. Em 1000 partes, é 1/1000. Agora, qualquer número diferente de 10, 100, 1000 ou até o 9, como a gente já viu, os nomes são sempre os mesmos, ó. 1/20 avos.
avos também pra gente aí são partes, né? Lembrando aí do centavos, né? Lembra dos centavos do dinheiro? Por que o número é centavos? Porque são 100 partes, né? Então avos pra gente aí também é parte. Agora, 1,32 avos. E assim vai. Beleza? Muito bem. Agora a gente vai pro mesmo exemplo de frações, só que com pizzas. Pizza. Então aqui a gente tem uma pizza inteira. Um inteiro. Eu poderia ter pego uma pizza inteira e cortado aqui meio em 2 pedaços iguais. Se eu pegar só um pedacinho, é 1/2, ou metade, né? Lembrando aí agora que tem outro nome para 1/2, é metade. Poderia ter dividido essa mesma pizza em 4 partes, pegando só uma delas, 1/4, igualzinho lá no chocolate, só que com uma forma diferente, né? Se eu dividir essa pizza em 8 partes, vou pegar só uma, eu tenho 1/8. Beleza? Agora vamos aos tipos de frações, né? Como assim tipos de frações? Vamos supor aqui que eu tenha essa metade, ok? 1/2. E eu tenho aqui, ó, vários pedaços de 1/4, né? Na verdade aqui eu tenho 3/4. Agora, a gente chama de fração própria todas as frações que possuem um numerador menor que o denominador. São nomes difíceis, né? Numerador e denominador, um nome parecido, nunca sei quem é um, quem é outro. Para facilitar para vocês, ó, frações próprias são o seguinte: quando o número de cima é menor que o número de baixo. Ficou bem mais fácil, né? Beleza, vamos para o próximo tipo de fração. Agora aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 pedaços. Mas eu sei que, só de olhar assim, que cada pedaço desse aí é 1/4 da pizza, né? Então, eu posso reorganizar isso aqui, ó, numa pizza inteira. Então eu tenho, ó, 4/4, que é 1 inteiro para mim, né? E sobrou aqui no canto 1/4. Então, quantos quartos eu tenho no total? Eu tenho 5/4. Então, eu tenho agora uma fração em que o número de cima é maior que o número de baixo. Quando isso acontece, a gente diz que a fração é imprópria. Então, falando bonitamente em matemática, né? Frações impróprias são frações que possuem um numerador maior que o denominador. Traduzindo, quando o número de cima é maior que o número de baixo. Ok? Então, passando aqui, vamos para o último tipo de fração. Eu tenho 4 metades, né? 1/2 cada uma delas, né? Então, quantos 1/2 eu tenho? Se eu juntar todos eles aqui, eu tenho 4/2, né? Então, reorganizando essas pizzas aqui, ó, eu tenho 2 pizzas inteiras. Quando isso acontece, a gente chama de fração aparente. O que é uma fração aparente? São frações que representam uma quantidade inteira, né? Não dá número quebrado. Na verdade, eu juntei esses pedaços e consegui fazer 2 pizzas inteiras. Isso acontece quando o numerador é um múltiplo do denominador. Também não é muito fácil de decorar isso, mas se você quiser a maneira mais coloquial, quando o número de cima está na tabuada do número de baixo. Ok? Então é isso, galera. Espero que estejam bem, que estejam em casa, lavando as mãos, se cuidando, porque esse coronavírus aí não é mole não, hein? Não achem que é brincadeira, por favor, se cuidem. E eu queria fazer esse vídeo bem rapidinho para deixar as partes mais complicadas para o próximo vídeo. Afinal, o conteúdo de frações é muito grande, ok? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.